E aí pessoal do DES Bom Retiro, tudo bem? Meu nome é Márcio Raskorski, uma manhã linda aqui em São Paulo, um céu azul, um sol gostoso, e a gente vai começar agora a nossa assembleia virtual. Então, boa sorte, assistam com bastante atenção e comecem o condomínio de vocês com o pé direito. Bom, gente, primeiro deixa eu me apresentar direitinho, meu nome é Márcio, eu sou um advogado especialista em condomínios e hoje eu sou um convidado da Curi para tocar essa reunião aqui com vocês. Além de advogado, eu também, talvez, muitos de vocês já me conheçam, né? Eu trabalho ali na TV Globo na hora do almoço, falando com o César Tralli no SPTV sobre condomínios. Então, talvez muitos de vocês já devam me conhecer. Bom, meu papel hoje aqui é fazer essa assembleia que a gente tem, assembleia de instalação, fazer por vídeo, né? Fazer uma assembleia em ambiente virtual. Porque o que acontece? A gente está aqui no meio da pandemia, todo mundo de quarentena, a gente preso em casa, e aí naturalmente a gente está proibido de fazer uma assembleia presencial com aglomeração de pessoas. Então, o que nos restou, a opção que a gente tem, é fazer essa assembleia em ambiente virtual e fazer por vídeo. Em tempos normais, toda vez que a Curi termina de construir um prédio, ela tem o maior prazer do mundo de fazer uma assembleia presencial, convida todos os clientes, né? Todo mundo comparece, as assembleias ficam lotadas e é uma noite de festa, muito legal, gente. Primeiro, quando os clientes chegam, né, todo mundo toma um café, toma um lanche, bate papo, os vizinhos já começam a se conhecer. Depois, quando dá o horário, a gente vai para o auditório lotado, aí a gente faz a assembleia presencial, olho no olho, é super gostoso. Eu que costumo sempre conduzir essas assembleias, elas duram mais ou menos 1 hora e muita gente levanta a mão, faz pergunta, tem gente que aplaude, às vezes fala alguma coisa que as pessoas não gostam, tem gente que vaia, mas no final das contas dá tudo certo, é um ambiente de festa e é o que a gente gosta de fazer. A reunião olho no olho, abraçando as pessoas de uma forma bastante positiva, né? Porém, agora com a quarentena, a gente infelizmente precisa fazer a reunião aqui por vídeo. E tudo que a gente está fazendo aqui por vídeo é muito caprichado, com extrema boa fé, dentro da legalidade, e a ideia que a gente teve de fazer essa assembleia por vídeo é para que vocês entendam passo a passo como vai funcionar o condomínio de vocês. Então a primeira coisa que eu peço, tenham paciência, porque eu vou falar aqui quase 1 hora seguida, né? É como se eu estivesse ali num palco fazendo assembleia para vocês. Então eu vou me esforçar muito para tentar ser claro, objetivo, didático, bastante gentil com vocês, para que vocês entendam claramente como vai funcionar o condomínio de vocês daqui por diante. Tá bom, gente? Então me ajudem a fazer uma boa reunião. O legal desse modelo de assembleia é que vocês, após assistirem aqui o meu vídeo, vocês vão ter a oportunidade de fazer perguntas. E aí essas perguntas vão ser respondidas por escrito e não vai restar nenhuma dúvida. Então prestem bastante atenção para que não reste nenhuma dúvida, tá bom, gente? Vamos lá. Para essa nossa assembleia, a gente tem uma pauta. E o primeiro item da pauta é a instalação do condomínio, ou seja, dar vida para o condomínio, fazer ele nascer. Do ponto de vista jurídico, até esse momento, aquilo lá não é um condomínio, é uma obra. Agora, com essa assembleia, vai deixar de ser uma obra e passa a ser um condomínio propriamente dito. O condomínio está lindo, está pronto para recebê-los, mas para entregar as chaves só depois da instalação do condomínio. E a instalação de um condomínio, ela está prevista numa lei, que é uma lei antiga, uma lei federal, número 4.591/64. É uma lei de 64. E essa lei, que trata do nascimento de um condomínio, ela foi parcialmente atualizada no ano de 2002, num documento chamado Código Civil. E o Código Civil tem um capítulo especial para falar sobre condomínios. Então, quem aqui quiser ter mais informações sobre o nascimento de um condomínio, sobre o funcionamento de um condomínio, vai ler a lei de 64 e o Código Civil naquele capítulo especial sobre condomínios. Quem fizer isso vai ficar craque e já vai entender tudo sobre essa nossa assembleia de instalação. Agora, na prática, instalar um condomínio significa dar funcionamento para ele, né? Ele precisa daqui para frente funcionar do ponto de vista jurídico, contábil, financeiro. E aí a gente tem na instalação de condomínio 5 passos
que são burocráticos, são formais, mas que são importantíssimos para o condomínio começar a funcionar. Passo número 1 para a instalação do condomínio é a assembleia que a gente está fazendo hoje. Então, se fosse em tempos normais, ela seria presencial, agora em tempos de quarentena, ela é por vídeo, ela é em ambiente virtual. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo para a instalação do condomínio é uma ata dessa assembleia. Geralmente quem assina a ata é o presidente da mesa, que nesse caso eu vou figurar como presidente, e o pessoal da administradora vai assinar a ata como secretário. Então esse é o segundo passo da instalação, ata da assembleia. Terceiro passo, essa ata assinada, ela vai para o cartório e no cartório ela vai ser registrada. E com o registro, a ata passa a ter valor legal. Valor perante terceiros, perante bancos, perante autoridades públicas. Então o terceiro passo é o registro da ata em cartório. Quarto passo, quando a ata sai do cartório, ela vai para a Receita Federal. E da mesma forma que a gente precisa ter um CPF para movimentar o nosso dinheiro, o condomínio tem que ter um CNPJ. E aí, na Receita Federal, o condomínio vai ganhar uma inscrição no CNPJ e esse é o quarto passo da instalação do condomínio. E o quinto e último passo, com a ata registrada e com o CNPJ na Receita Federal, o condomínio já pode, através do síndico, já pode abrir conta bancária, assinar contrato com as empresas que prestam serviços, já pode fazer todos os cadastros e inscrições nos órgãos públicos. E aí o condomínio passa a ter uma vida autônoma em relação à construtora. Então isso é o que a gente chama de instalação de condomínio. Bom, gente, instalar um condomínio é uma formalidade que a lei exige. Mas o que importa aqui explicar para vocês é uma fase que inicia logo após essa assembleia, que a gente chama a fase de implantação do condomínio, que é a fase mais dura, a fase mais difícil de fazer tudo aquilo funcionar a contento. E aí, gente, vamos imaginar, são 268 famílias no condomínio de vocês. Pessoas com hábitos diferentes, cultura diferente, expectativas diferentes, educação diferente, e de repente vocês vão todos morar no mesmo espaço, cumprindo as mesmas regras. Precisa tudo funcionar bem, com harmonia, com respeito, com tolerância, e não é nada fácil. Então esse é um grande desafio. E essa implantação do condomínio, ela dura aproximadamente 2 anos, que é justamente o período de mandato das pessoas que vão ser eleitas para cuidar do condomínio. E essa fase de implantação, que é bastante complexa, ela engloba algumas atividades importantes. Vamos falar de alguns números para que vocês entendam bem a complexidade disso que eu estou dizendo? Bom, gente, 268 apartamentos. Vamos imaginar 3 pessoas por apartamento, na média, um casal com um filho? Só aí já são quase 800 moradores. Quando o prédio estiver cheio, 3 pessoas, 268 apartamentos, já dá quase 800 pessoas frequentando todo dia o condomínio. Se a gente imaginar que no final de semana, cada apartamento convida um parente, convida um amigo, nós já estamos falando talvez de 1.100 pessoas frequentando o condomínio. Então é uma pequena cidade que vai nascer. E tem que ter regras muito claras para funcionar bem. Ainda falando de números, e nesse começo esses números são bastante desafiadores, vamos imaginar que dos 268 apartamentos, e todo mundo com chave na mão depois dessa assembleia, vamos imaginar que 200 apartamentos queiram iniciar suas obras. Na verdade vão ser mais que 200, mas vamos imaginar 200. E em cada uma dessas obras, uma média de 4 funcionários trabalhando. Pedreiro, gesseiro, marceneiro, enfim, o basicão que a gente faz no apartamento para se mudar. Então, 200 apartamentos com 4 pessoas trabalhando, nós estamos falando de 800 prestadores de serviço frequentando o condomínio. Precisa cadastrar todo mundo, fiscalizar todo mundo, montar uma operação de guerra, de entrada de material, de saída de entulho. Ainda mais nesse momento de pandemia, de quarentena, em que tem que ser evitada aglomeração, a gente tem que cuidar das questões sanitárias. Então o desafio da implantação de um condomínio, nesse momento de pandemia, o desafio ficou maior ainda. Precisa de mais organização, de mais responsabilidade. Mas esse período de implantação, que a gente chama,
É um período de muitas tarefas, de muito trabalho, para que o condomínio comece funcionando bem. Só para vocês terem uma ideia, ainda falando de números, um condomínio novo tem no primeiro ano de vida 143 obrigações legais que o síndico, junto com o administrador e com os conselheiros, vai precisar fazer cumprir. 143 obrigações legais, é muita coisa. É uma legislação muito ampla que se aplica aos condomínios. Mas dessas cento e tantas obrigações, metade são obrigações burocráticas, que é uma administradora que vai tocar para vocês. Então, por exemplo, questões contábeis, fiscais, tributárias, trabalhistas, previdenciárias, toda a parte financeira, tudo isso é uma administradora que faz. E a outra metade das obrigações são questões corriqueiras, questões operacionais do dia a dia, que a equipe que vai ser escolhida como a primeira diretoria do condomínio, já vou explicar para vocês como vai ser a composição dessa equipe, é essa turma que vai cuidar para que tudo funcione bem lá dentro do condomínio. E essas obrigações que não são burocráticas, as obrigações do dia a dia, obrigações operacionais, são bastante difíceis. Então, por exemplo, precisa montar e treinar uma boa equipe de portaria, um bom zelador, uma boa equipe de limpeza, precisa pensar em todo o plano de manutenção preventiva para o condomínio e a assinatura dos contratos com as empresas que farão isso, manutenção de bombas, portões, interfones, elevadores, paisagismo. Precisa pensar em toda a parte de saúde e segurança de vocês lá dentro do condomínio. Então isso envolve limpeza de caixa d'água, desinsetização, desratização, medição ômica de para-raio, montar brigada de incêndio, planos de fuga, rotas de fuga, manutenção de extintores, de mangueiras, enfim, tudo que diz respeito ao dia a dia de vocês e à segurança de vocês. Esse começo agora é hora de montar as regras provisórias do condomínio. Horários, direitos, deveres, obrigações, penalidades para quem descumpre as regras, pensar na organização da rotina do condomínio, o que pode, o que não pode fazer. Tudo isso, gente, chamamos de fase de implantação, em que todo mundo recebe chaves, começa a planejar suas obras, executar suas obras, se mudar para o condomínio e utilizar o condomínio no dia a dia. Isso tudo a gente chama de implantação. Costuma durar essa fase 2 anos. E olha, pessoal, na minha experiência, eu faço isso há 30 anos, que eu trabalho com condomínio. Não existe um condomínio igual ao outro, porque as pessoas são diferentes. O mais difícil é lidar com as pessoas, né? E a gente precisa, num passe de mágica, fazer com que todo mundo viva bem, cumprindo normas, se entendendo bem, com harmonia, com educação, com tolerância, com respeito. Não é fácil. Mas eu que mexo com isso há 30 anos, eu posso garantir para vocês que se a gente conseguir um bom grupo de trabalho nesses primeiros 2 anos, o condomínio de vocês vai ficar limpo, seguro, com dinheiro no caixa e o mais importante, patrimônio de vocês valorizado e vocês vivendo felizes lá dentro. Mas por outro lado, se esses primeiros 2 anos não funcionam bem, infelizmente talvez vocês possam morar num lugar com a limpeza ruim, com a segurança ruim, sem dinheiro no caixa e o pior de tudo, com o patrimônio de vocês desvalorizado e vocês tristes lá dentro. Então o grande objetivo nosso aqui, nessa assembleia, é cumprir as formalidades, mas acima de tudo fazer com que o sonho da casa própria não se transforme jamais num pesadelo. Que a gestão do condomínio seja correta, seja clara, seja transparente, seja honesta e acima de tudo, seja eficaz, eficiente. Tudo isso que eu falei aqui a gente chama de implantação do condomínio e costuma demorar por volta de 2 anos. Então o primeiro item da nossa assembleia era esse, gente, falar sobre a instalação do condomínio, a legislação que se aplica, os desafios da instalação e da implantação e a importância de ter um condomínio funcionando bem. Então em relação ao primeiro item, está encerrado, a gente declara e considera instalado nos termos da lei, o condomínio de vocês. Tá claro, gente? Agora nós vamos para o próximo item, que é bem importante, que é a eleição de síndico, subsíndico e conselheiros. E eu vou explicar para vocês no detalhe como é que funciona esse item, tá bom? Nós vamos falar de gestão do condomínio nesse próximo item.
Bom, gente, vamos agora para o item 2 da nossa assembleia. Espero que vocês estejam entendendo tudo que eu estou dizendo. Estou me esforçando bastante para ser muito claro e objetivo. Próximo item é eleição do síndico, subsíndico e conselheiros, ou seja, a diretoria do condomínio. Deixa eu explicar para vocês como é que funciona a gestão de um condomínio e talvez comparar com uma cidade. Só para que vocês entendam, muita gente nunca morou em condomínio, é o primeiro imóvel, então acho que vale a pena explicar com um pouquinho mais de detalhe. Bom, assim como uma cidade tem um prefeito, que é o responsável pela cidade, cada condomínio tem um síndico, que é justamente muito parecido com o prefeito. Ele que assina documentos, ele que faz cumprir a lei, ele que aplica multas, enfim, é de fato um prefeito dentro do condomínio. Assim como uma cidade tem um vice-prefeito, todo condomínio tem um subsíndico, que é exatamente um vice. Se o síndico tiver que renunciar, se o síndico for destituído, se o síndico ficar doente, se o síndico viajar, aí o subsíndico assume. É igualzinho um vice-prefeito. Então é bom ter um ótimo síndico e é bom ter um ótimo vice também, caso necessário. E toda cidade tem um tribunal de contas que vai acompanhar as contas da cidade para ver se está tudo em ordem. E o condomínio tem um conselho composto por 3 moradores. Esse conselho se assemelha a um tribunal de contas, porque vai acompanhar e auditar as contas do condomínio para ver se está tudo em ordem. Então é muito parecido com uma cidade, muito parecido. Prefeito é o síndico, vice-prefeito é o subsíndico e o tribunal de contas, os conselheiros. Então, em média, um condomínio costuma ter um grupo de gestão composto por 5 pessoas. Síndico, subsíndico e 3 conselheiros, compondo uma equipe de 5. Qual é a forma de trabalho dessas pessoas? Gente, nós temos hoje 2 modelos de gestão nos condomínios. Um primeiro modelo, que é um modelo tradicional, antigo, mas que ainda se utiliza em alguns condomínios, que é um modelo chamado tradicional. Gestão pura, que funciona da seguinte forma. O síndico é morador, o subsíndico é morador e os 3 conselheiros são moradores. Ou seja, são vizinhos cuidando da gestão do condomínio com o apoio da administradora do condomínio. E um segundo modelo de gestão, que é o que a gente prefere, que é o que a gente recomenda, que é um modelo profissional. E a gente chama de modelo misto de gestão, que funciona da seguinte forma. 3 conselheiros moradores, um subsíndico morador e um síndico profissional, para liderar os trabalhos dessa equipe. A gente entende que os 2 modelos são válidos, mas a gente acha que para um condomínio novo, com 270 apartamentos, com muita gente que nunca morou em condomínio e com uma série de atividades para implementar nesse começo, a gente acha muito mais saudável, muito mais razoável que a gestão seja profissional, que a gestão seja liderada por um síndico profissional. Neste modelo com o síndico profissional, os 3 conselheiros ganham ainda mais importância, porque além de fiscalizar, eles vão também dar palpite, dar ideias e vão participar efetivamente da gestão do condomínio. Bom, gente, em ambos os modelos, quais os papéis de cada um? O síndico é o responsável legal, o subsíndico é o substituto dele e os conselheiros servem ali como apoio. Em ambos os modelos de gestão. A ideia de ter um síndico profissional nesse momento liderando os trabalhos é por conta de 3 palavrinhas que a gente entende importantes para a gestão de um condomínio. Primeiro, técnica. É alguém que se formou para isso, que trabalhou para isso, que estudou para ser síndico e que tem técnica. Conhece a legislação, conhece os procedimentos, conhece a convenção, conhece o regulamento, não vai fazer experiência no condomínio. Vai aplicar a técnica que ele já tem. Então a gente imagina que isso dá mais eficiência para a gestão. Claro que um morador, se quiser ser síndico, ele vai ter toda a boa vontade do mundo, mas talvez ele não tenha técnica, talvez ele não entenda, talvez ele não conheça, e isso pode expor o condomínio a risco. Segunda palavrinha importante para ter a liderança de um síndico profissional, agilidade. A gente entende que alguém que conheça as leis e que saiba como funciona uma implantação, já tem toda a estratégia na cabeça, já tem um plano de trabalho.
e aí naturalmente vai dar agilidade para o processo de instalação do condomínio, de implantação do condomínio. Diferente de um morador que vai ter boa vontade, mas ele talvez não tenha uma estratégia, não tenha um plano e nem sabe como fazer isso. Porque envolvem questões de engenharia, questões jurídicas, questões contábeis, questões operacionais, questões técnicas, que ele não tem, infelizmente, às vezes, condição de fazer. Sem falar que muitas vezes o morador não tem tempo para se dedicar, porque ele tem que ficar com a família, ele tem o trabalho dele, ainda mais agora com a pandemia, todo mundo está confinado em casa, então fica muito mais difícil ainda para o morador. Então a gente acha que uma gestão profissional vai trazer mais agilidade. E a terceira palavrinha importante para a gente defender o modelo com o síndico profissional é que a gente acha que traz uma coisa importante chamada impessoalidade. O síndico profissional vai liderar o grupo, mas ele não é amigo de ninguém, ele não é vizinho de ninguém, ele não é do grupinho do futebol, do grupinho do churrasco, do grupinho de moradores, ele é alguém que vai ser firme, vai conseguir tomar medidas impessoais, medidas mais frias e que vão trazer mais segurança para a gestão do condomínio. Então, com base nisso, a gente entende que o modelo profissional é muito mais recomendável para vocês. Porém, vocês têm toda a liberdade do mundo, e aqui é uma democracia, a Cury não gosta de fazer nada goela abaixo, não gosta de impor para vocês, vocês vão ter condição de votar no modelo preferido de vocês. Então vai estar lá, na hora de votar no síndico, vai ter lá o síndico profissional, mas se eventualmente um vizinho de vocês quiser se aventurar e se candidatar a síndico, ele vai concorrer com o modelo de síndico profissional, e se ele ganhar, tudo bem, vocês vão ter um síndico morador. Mas se o síndico profissional ganhar, vocês vão ter uma gestão profissional no condomínio de vocês. Bom, gente, o trabalho do síndico profissional, se vocês preferirem, vai ser conduzido pela minha equipe. Tá? Uma equipe qualificada, uma equipe acostumada a fazer isso. Eu lidero todos os trabalhos, vou colocar um preposto, óbvio, para atendê-los. E o mais importante, vocês vão ter apoio jurídico, apoio de engenharia, apoio contábil, e nós vamos fazer a interface, nós vamos fazer a ligação do condomínio com a administradora. E isso tende a funcionar muito melhor. Além disso, nós vamos cuidar das questões delicadas de controle das obras. Tanto em relação à Cury, quando precisar fazer alguma coisa nas áreas comuns, mas principalmente o controle das obras dos apartamentos, para que ninguém corte uma parede que não possa cortar, que não saia furando o cano, que não saia fazendo projeto que coloque em risco a saúde ou a segurança de vocês. Bom, gente, a gestão do condomínio funciona da seguinte forma para quem quiser se candidatar: para subsíndico, para conselheiro ou eventualmente para síndico. Como é que funciona? O mandato é de 2 anos. Começa agora, termina daqui 24 meses. Os cargos são de natureza voluntária, ou seja, ninguém recebe dinheiro nenhum, vocês pagam um condomínio normalmente, vocês vão doar o tempo de vocês para ajudar a gestão do condomínio. Outra coisa importante, a gente separou aqui 3 pré-requisitos que a gente entende como razoáveis para quem quiser se candidatar. Não são obrigatórios, mas são recomendáveis. Ponto número 1, pessoas que gostem de trabalhar em grupo. Porque não adianta nada alguém se candidatar e pessoa muito mandona, que quer tudo do jeito dela, e às vezes acontece isso. Aí tem um grupo de 5 pessoas, só ele tem uma opinião, ele quer fazer valer na força e vira uma confusão. Então, pessoas que gostem de trabalhar em grupo, que entendam que vai prevalecer a vontade da maioria. Se você tem esse temperamento, se candidate, porque você vai ajudar bastante. Segundo pré-requisito importante para quem for se candidatar: algum tipo de disponibilidade de tempo. Porque nesse começo, nos primeiros meses, a gente vai montar um grupo de gestão de condomínio, vai ter grupo de WhatsApp, vai ter e-mails, vai ter uma série de coisas, e essas pessoas vão ter que dedicar tempo e atenção e energia para o condomínio. Tem muito e-mail para responder, muita mensagem para responder, muita coisa para decidir. Quando acabar a pandemia, a gente faz reuniões presenciais, então tem que ter um tempo para participar das reuniões. Enquanto tiver a quarentena, acontecem reuniões virtuais, então tem que ter tempo também. Então não adianta se candidatar e depois falar: puxa, eu tenho 3 empregos, eu tenho meus filhos, eu não consigo participar, aí não adianta nada. Tem que ser alguém que tenha condição e tempo de atuar junto conosco na gestão do condomínio. Terceiro pré-requisito, se possível, pessoas que entendam um pouquinho desse assunto,
Então, quem aqui já foi zelador, já foi porteiro, já trabalhou como auxiliar administrativo, ou está estudando contabilidade, estudando direito, estudando administração, esse tipo de pessoa costuma ter mais afinidade com os temas e costuma cooperar mais. Mas não tem problema, se você é dona de casa, se você trabalha em outra área, não tem problema. Venha participar também. O mais importante é ter boa vontade, é ter espírito de grupo, é ter aquele espírito colaborativo. Mas, se tiver alguém com formação técnica, principalmente na área de contabilidade, na área jurídica, é muito bem-vindo. Tá bom, gente? Esses são os pré-requisitos para quem for se candidatar. Como que vai funcionar a nossa votação aqui? Vocês vão assistir o meu vídeo, eu estou tentando ser muito claro aqui nas explicações. Depois vocês vão poder cadastrar a candidatura de vocês. E aí, quando vocês se cadastrarem, vocês vão colocar lá uma breve descrição sobre vocês, profissão, se já tem experiência, se já foi síndico ou conselheiro de algum prédio. E aí depois os vizinhos vão votar tranquilamente. Se tiver mais de um candidato a subsíndico, o mais votado vai ser o subsíndico. Se tiver mais que 3 candidatos ao conselho, os 3 mais votados vão compor o conselho. E aí nós vamos fazer um grupo de 5. 3 conselheiros, um subsíndico e um síndico. Lembrando que a recomendação da CURI e nossa recomendação é que seja um síndico profissional, mas se eventualmente tiver um morador querendo se candidatar, ele vai se candidatar e vocês vão escolher se vocês querem uma gestão amadora ou uma gestão profissional. Tá certo, gente? Então esse item 2 tá finalizado. Se candidatem, votem, escolham aquilo que for melhor para o condomínio de vocês e a gestão vai funcionar com transparência, com clareza, com idoneidade e, acima de tudo, ouvindo os anseios de vocês. Tá bom, gente? Boa eleição, boa votação e esse item está encerrado. Bom, gente, seguindo aqui com o nosso vídeo da nossa Assembleia Virtual, nós vamos agora para o próximo ponto, que é a apresentação da administradora de condomínio. E esse é um item simples, mas eu faço questão de explicar para vocês com bastante detalhe. Bom, toda vez que a CURI vai chegando na fase final de construção do empreendimento, ela precisa já começar a escolher uma administradora de condomínio para poder cuidar do prédio de vocês. E aí essa escolha é feita baseado em critérios bem importantes, critérios bem objetivos. Então a CURI faz uma tomada de preços e escolhe a empresa que melhor se adapta e que melhor vai atender aquele condomínio. E para o condomínio de vocês foi escolhida a Lelo. E é importante que vocês saibam os critérios que a CURI utilizou para escolher a Lelo. São 4 critérios muito objetivos e muito importantes, né? É tudo feito com boa fé, com lisura, e a CURI espera que a Lelo fique com vocês muitos e muitos anos administrando o condomínio. Mas vocês é que vão testar os trabalhos da Lelo e, claro, vocês é que vão avaliar a qualidade dos trabalhos. Mas, enfim, quais foram os 4 critérios escolhidos, né, utilizados para escolher a administradora? Primeiro, a CURI buscou uma empresa de grande porte. Porque cuidar de um condomínio novo, gente, não é uma tarefa fácil. E não adianta pegar uma contabilidade da esquina e entregar para eles, porque tem muita responsabilidade envolvida, é muito dinheiro que circula. Então se buscou uma empresa de grande porte. E a Lelo, puxa, é uma empresa gigantesca, é líder de mercado há muitas décadas, não só em São Paulo, mas no país inteiro. É uma empresa que cuida de 3.000 condomínios. Então os números da Lelo são grandiosos, é uma empresa de grande porte e isso faz toda a diferença. Muito estruturada, né? Tem o mesmo CNPJ há décadas, tem o mesmo endereço há décadas, tem um capital social que é bastante alto para cobrir qualquer problema que tenha no condomínio. Tem, além da sede deles na Moca, tem outras 13 ou 14 filiais, então é uma empresa muito grande de fato. Segundo ponto importante para a escolha da Lelo, uma empresa que tenha especialidade em implantação de condomínios. E a Lelo faz esse trabalho não só com a CURI, mas com dezenas de outras construtoras. Porque não adianta nada pegar uma administradora que não tem especialidade nesse momento. Porque o momento de implantação, como eu expliquei anteriormente, é muito duro, é muito difícil, é muito delicado. Então ter uma administradora que seja especialista nisso faz toda a diferença. Tem outras empresas que são boas como a Lelo, mas que não sabem cuidar da implantação, que são especialistas em condomínios já funcionando há 2 anos, 5 anos, 10 anos. E a Lelo não, a Lelo é craque em implantação.
Muitos dos prédios que ela administra até hoje, ela pegou desde o nascimento. Então é como se fosse um berçário, onde todos os condomínios que nascem vão para a Lelo para ela cuidar dos primeiros cuidados. Então isso é muito importante de uma empresa especialista em implantação. Terceiro ponto importante, tecnologia. Hoje em dia não se faz mais administração de condomínio como há 10 anos atrás, com aquela papelada, que você tinha que pegar as pastas e ficar olhando os números. Não é mais assim. Hoje em dia é com alta tecnologia e a Lelo é a empresa que mais tem tecnologia para administrar condomínios e vai facilitar muito a vida de vocês. A ideia é que vocês em tempo real acompanhem toda a prestação de contas, acompanhem toda a contabilidade do condomínio, vocês vão ter uma biblioteca digital com cópias de contratos, cópias de atas, de circulares, de comunicados, de documentos, enfim, num clique. Seja no portal da Lelo, ou seja por aplicativo que vocês vão baixar, vocês vão acompanhar toda a vida do condomínio. É como se fosse, comparando com o órgão público, um portal de transparência, onde você, condomínio, vai conseguir acompanhar tudo em tempo real. Então qualquer coisa, você quer verificar uma conta de luz, tá lá, pagou 5 mil de luz, tem a cópia da conta de luz, você dá um clique, você consegue enxergar até o consumo, tudo. Não tem nada obscuro, nada escondido, é disponível a todos. Então a tecnologia para esse momento de implantação de condomínio faz toda a diferença. E o quarto ponto importante, que também pesa bastante para a Cury, é escolher uma empresa que se fidelize com os clientes. Porque não adianta nada a Cury fazer todo o trabalho de escolher uma boa administradora e daqui 2, 3 meses vocês se movimentem para trocar. Não é isso que a Cury quer. A Cury quer que vocês fiquem muitos anos com a Lelo. E o legal é que as últimas experiências com a Lelo foram muito positivas. Já teve prédio que trocou de conselheiro, trocou de subsíndico, trocou de síndico, mas manteve a Lelo, porque ela fez um bom trabalho, porque ela se aproximou dos moradores. Então a ideia é que seja uma relação com bastante longevidade, uma relação de longa duração, uma relação longa. Tomara que isso aconteça no prédio de vocês também. A Lelo vai trabalhar nesses primeiros 2 anos, com um contrato por 24 meses, e a gente torce para que tudo dê certo. É evidente que vocês é que vão testar o trabalho da Lelo. Então, se no meio do caminho a Lelo não estiver trabalhando bem, vocês têm autonomia para marcar uma assembleia, colocar um item específico na pauta, e se a maioria decidir por trocar a Lelo, aí vocês podem fazer a troca. Não tem multa, não tem penalidade, só uma transição, um aviso prévio de 30 dias. Outra coisa importante sobre a Lelo. A administradora de condomínio é o braço técnico do síndico, é o braço técnico do conselho. Então é ela que vai controlar o pagamento das contas, o vencimento das obrigações legais, ela que vai verificar toda a parte das notas fiscais, de retenção de PIS, COFINS, INSS, ISS, contribuição social, ela que vai cuidar da parte fiscal, da parte previdenciária, vai controlar os prestadores de serviço. Então tem um papel muito importante. A administradora tem um papel fundamental. E além do síndico, subsíndico e conselheiros, ela compõe o grupo gestor também. Então o grupo gestor vai ser composto pelo síndico profissional ou síndico morador, depende da escolha de vocês, subsíndico, 3 conselheiros com o apoio técnico da Lelo. Tá claro, gente? Espero que vocês não tenham nenhuma dúvida. Ah, importante, nas assembleias presenciais, quando eu faço ali frente a frente com vocês, é normal que alguém levante a mão e pergunte assim: Márcio, por que só veio a Lelo? Por que não tem 3 administradoras aqui para a gente escolher uma do nosso gosto? E eu sempre faço questão de explicar para as pessoas que implantar um condomínio, administrar um condomínio nesse início não é uma tarefa simples. Então a Lelo, quando foi escolhida lá atrás, ela já vem nos últimos 60 dias realizando um trabalho de pré-operação no condomínio. Então junto conosco, ela já está fazendo seleção de porteiros, de zelador, de pessoal de limpeza, treinamento dessas pessoas, já está fazendo toda a adaptação dos funcionários para atender vocês moradores, já fez visitas técnicas, já elaborou toda a previsão orçamentária, já viu os postos que precisam de trabalho no condomínio, já está treinando a equipe interna e externa para atender vocês. Então a administradora não cai de paraquedas no dia seguinte. A administradora, na verdade, já vem há 60, 90 dias fazendo um trabalho prévio. Então seria um risco desnecessário, uma temeridade, na verdade, você jogar 3 empresas ali para que vocês escolhessem uma
E no dia seguinte essa empresa ia cair de paraquedas no condomínio, não ia nem saber por onde começar a rotina operacional. Então por isso que a administradora já vem pré-escolhida pela Cury, apresentada a vocês, e vocês vão sentir a qualidade e principalmente a seriedade dos trabalhos. Tá bom, gente? Assim como vocês, a Cury quer que o condomínio funcione muito bem pelo menor preço. E outra coisa interessante é que a Lelo, além de todos os requisitos, apresentou um preço bem interessante, muito de mercado, competitivo e que gerou, vocês vão ver no próximo item que é a previsão orçamentária, gerou um condomínio que, no nosso entendimento, é um condomínio bem razoável, bem compatível com o empreendimento e com o bolso de vocês. Então essa é a apresentação da Lelo. Vocês vão receber, além desse vídeo, um material complementar da Lelo, com toda a apresentação formal da empresa, contatos, endereços, e-mail, um guia de como se cadastrar no portal, como baixar o aplicativo, já um manual provisório com as regras, com os deveres, direitos, obrigações, tudo isso a Lelo em conjunto conosco já vai fazer, vocês vão receber um material de apoio além desse vídeo, tá bom, gente? Então, encerramos esse item, vamos agora para a previsão orçamentária. Bom, gente, vamos seguir com a nossa assembleia. Na verdade, agora é o nosso último item de pauta e vamos falar de grana, vamos falar de previsão orçamentária. Então, a gente já falou aqui sobre instalação do condomínio, já falamos sobre eleição de síndico, subsíndico e conselheiros, as possibilidades, né, de síndico profissional ou síndico morador. Já apresentamos a administradora aqui, a Lelo, e agora a gente vai falar sobre previsão orçamentária, ou seja, quanto vai custar o condomínio de vocês. Antes de falar sobre os valores, sobre os números, eu preciso fazer algumas explicações iniciais a vocês, e que a gente chama de premissas, ou seja, são as condições para que vocês entendam exatamente os números do condomínio de vocês. Bom, primeiro ponto, gente, condomínio é um rateio de despesas, ou seja, os 268 apartamentos se juntam, rateiam despesas para poder pagar todas as contas. Então, na prática, é uma vaquinha, né? Mas é uma vaquinha muito bem organizada, uma vaquinha prevista na lei e que funciona super bem. Esse modelo de rateio de despesas, ele é calculado por um modelo chamado fração ideal. Que significa o quê? Os 268 apartamentos vão pagar condomínio, mas o valor do pagamento de cada um é calculado conforme o tamanho do imóvel. Então, apartamentos um pouquinho menores pagam um pouquinho menos e apartamentos um pouquinho maiores pagam um pouquinho mais. E isso vai ser assim para o resto da vida, é um critério previsto naquela lei federal que eu falei, na lei de 64 e no Código Civil. Então, quando eu apresentar aqui os valores para vocês, vão ser valores variados conforme o tamanho do apartamento. Esse modelo a gente chama modelo de fração ideal. Outro ponto importante, a previsão orçamentária, que é o nome técnico que a gente dá para isso, nesse primeiro momento, como o nome diz, é uma previsão. Porque não existem ainda gastos históricos, não existe uma média de gastos, vai ser um pontapé inicial. Então essa previsão, a gente espera que ela seja redondinha, que ela seja perfeita, porque a Lelo, junto conosco, faz isso na ponta do lápis. Mas a gente só vai entender esses números daqui talvez 4, 5 meses, porque a gente vai ter o previsto versus o realizado. E aí a gente vai conseguir, de verdade, saber se essa previsão está perfeita, ou se eventualmente ela precisa ser alterada para mais ou para menos, ou mudar alguma despesa, porque agora, gente, é um pontapé inicial, mas não é um chute. Tem orçamento para tudo, tem estudo para tudo, e a gente entende que é um número muito bem calculado. Mas às vezes depende de variáveis, depende de inadimplência, depende de dissídio coletivo das categorias que trabalham no condomínio. Então o ideal é a gente começar com esses valores de previsão, e daqui uns 4, 5 meses, sentar numa assembleia para fazer uma revisão, para ver se dá para manter, se precisa aumentar, se dá eventualmente para diminuir, o que é muito difícil, mas às vezes pode acontecer. Então, tenham claro em mente que é uma previsão. Outra coisa importante, gente, como é que funciona a contabilidade de um condomínio? Ela é feita num regime chamado regime de caixa, que significa o seguinte, o síndico abre o caixa no dia 1, recebe o dinheiro no dia 10, paga todas as contas e fecha o caixa no dia 30.
E no mês seguinte, ele abre o caixa de novo, transfere o saldo, positivo ou negativo, e começa o mês de novo. Portanto, nesse modelo de contabilidade que é obrigatório para condomínio, a despesa que a gente paga, o boleto que a gente paga, ele é sempre antecipado. Então, por exemplo, quando você for pagar o condomínio de setembro, não é para pagar as despesas que aconteceram no mês anterior, em agosto. É para pagar as próprias despesas do mês de setembro, porque é um pagamento antecipado. Para que vocês entendam bem, deixa eu dar um exemplo. Quando a gente mora de aluguel, a gente usa o imóvel o mês inteiro e paga o aluguel no mês seguinte. É uma despesa pós-antecipada. No condomínio, não. A gente primeiro paga até o dia 10 para usar o condomínio ao longo do mês inteiro. Então é uma despesa sempre antecipada. Então quando alguém falar assim, mas eu já pago o condomínio, já paga antes, porque é assim que funciona e vai ser assim o resto da vida. Outra coisa importante, além do condomínio ordinário que a gente chama, ou seja, os valores que vocês vão pagar e gastar, todo mês. Tudo que vocês vão pagar vai ser para gastar, com funcionários, com contratos de manutenção, com contas, tudo isso é dinheiro que entra e sai. Mas além desse dinheiro, que a gente chama de despesa ordinária, vocês vão pagar uma verba chamada fundo de reserva. Fundo de reserva é de 5%, que é um dinheiro sagrado, um dinheiro para guardar, uma poupança, que todo condomínio deve fazer. Então você paga todo mês o seu condomínio, mais 5% de fundo de reserva. É um dinheirinho que fica guardado para no futuro, se vocês quiserem fazer uma benfeitoria, uma obra, se tiver uma emergência, vocês têm lá um dinheiro na poupança. Então é bem importante, no seu boleto vem todo mês separado, condomínio e fundo de reserva. Nesses primeiros meses, o fundo de reserva vai ser arrecadado para comprar o enxoval do condomínio. O condomínio está nascendo agora, tem que comprar o mínimo necessário para ele funcionar. O que é o mínimo necessário de enxoval? A gente tem que comprar os protetores dos elevadores, que vocês vão começar as mudanças de vocês para não amassar o elevador, para não riscar. Tem que comprar os tapetes para ninguém escorregar. Tem que comprar lata de lixo, cestos de lixo. Tem que comprar equipamento dos banheiros comuns. Tem que comprar toda a parte de funcionário, de refeitório de funcionário. Precisa comprar os itens básicos de quadro de chave, aqueles equipamentos de enrolar mangueira, malinha de primeiros socorros, tem que colocar um insufilme na guarita, dependendo da guarita, para ela ficar mais segura, tem que comprar os equipamentos administrativos para dentro do condomínio, talvez um computador, cadeira, mesa, tem que comprar toda a parte de higiene, essa primeira leva de saboneteira, papeleira, tem que comprar carrinho de compra, as travas para os carrinhos de compras, é sempre bom ter um carrinho lá. Enfim, é um enxoval. O neném acabou de nascer, tem que comprar um enxoval. A ideia, para não ter um rateio extra, é que a gente utilize o fundo de reserva nesses primeiros meses, talvez ao longo do primeiro ano, para pagar essas despesas. E aí, quando vocês acabarem de comprar tudo, automaticamente o fundo de reserva começa a ser guardado numa poupança para vocês. Outra coisa importante, ainda mais nesse momento de pandemia, a gente não sabe o comportamento do bolso das pessoas, como que vai ser o comportamento financeiro daqui por diante, mas tem um aspecto que implica muito na conta do condomínio, que é a inadimplência, ou seja, o número de pessoas que pagam atrasado ou deixam de pagar o condomínio. O que a gente vai apresentar aqui como proposta de previsão orçamentária, ou seja, de valor de condomínio, só vai funcionar bem se a maioria absoluta pagar condomínio em dia. Se isso acontecer, se todo mundo pagar em dia, esses números aqui vão ser perfeitos, vão funcionar direitinho. Se a gente der azar e tiver muita gente no condomínio que começar a atrasar condomínio ou não pagar condomínio, não tem o que fazer, não tem mágica, né? Esses números não vão ser reais, eles vão furar, e aí logo a gente vai ter que sentar de novo numa assembleia para fazer um fundo para cobrir a inadimplência, como acontece em qualquer condomínio onde a inadimplência é alta. Para isso, para a gente evitar isso, a gente sabe que não é um momento propício, né? Que as pessoas estão com o bolso apertado, mas despesa de condomínio é prioridade. É a despesa número 1 que a gente tem que ter depois de se alimentar, é pagar condomínio, porque é a nossa casa, né? Então tem que ser uma despesa prioritária.
Mas para quem atrasar condomínio, com a gestão do síndico profissional, que a gente imagina que é o que a maioria vai escolher, o jurídico vai funcionar muito firme. Atrasou condomínio dentro dos 30 dias, vai receber uma cobrança amigável da própria Alelo. Mudou o mês, continua atrasado, vai receber uma cobrança do nosso jurídico já mais pesada, uma cobrança mais séria. Virou o terceiro mês, ação de execução na justiça. Não vai ter moleza, porque não é justo que uma parte se esforce para pagar em dia e a outra parte, muitas vezes por comodidade, muitos casos é por comodidade mesmo, a pessoa tem o hábito de atrasar e aí onera o bolso do vizinho. Então nós vamos pegar firme na inadimplência. Pegar firme mesmo para que ela não cresça. Se a inadimplência ficar sob controle, essa previsão orçamentária vai funcionar super bem. Outro recado e último recado importante sobre as contas. Gente, a cada assembleia nós vamos olhar o extrato, vamos olhar o balancete, vamos entender o comportamento das contas e sempre em conjunto com os moradores, em conjunto com o conselho, a gente vai buscar as melhores saídas. Isso aqui é um pontapé inicial, é o mínimo necessário para o condomínio funcionar bem. Não tem luxo, não tem excesso, tem o básico necessário para funcionar. Tudo que está aqui nessa previsão, vocês vão receber a planilha, aí vocês olham com calma. Eu vou aqui só falar o valor total, mas vocês vão receber um material de apoio com a planilha. Vocês vão entender exatamente todos os custos. E vocês vão ver que o que está ali é o mínimo necessário para o condomínio funcionar bem. Uma coisa importante é que de 60% a 70% dos custos de um condomínio são custos com mão de obra. Vocês vão ver aí no prédio de vocês, é idêntico. Portaria 24 horas, limpeza e zelador. Esses funcionários costumam consumir de 60% a 70% da arrecadação ordinária mensal. E é importante que vocês saibam que o valor que vocês gastam com esses funcionários não é de salário, é valor total da mão de obra. Então a gente selecionou, treinou e colocou esses funcionários terceirizados no condomínio de vocês. E aí toda vez que vocês pagam, já inclui salários, encargos, benefícios, provisão de 13º, de férias, toda a parte de uniforme, de material, rescisão de contrato, lucro da empresa, já está tudo embutido. Tem gente, às vezes na assembleia presencial, que levanta a mão e fala: Márcio, mas pelas contas que eu estou fazendo aqui, um porteiro custa quase 4 mil, ele ganha tudo isso? Eu falo: não, gente. O porteiro ganha 1.000 e pouco, que é o piso da categoria, mais os encargos, benefícios, etc. Ele custa tudo isso, mas o salário dele não chega nem à metade do valor total, é o custo Brasil normal de qualquer mão de obra. Tá bom, gente? Então, isso era importante explicar para vocês vocês entendam a planilha propriamente dita. Vocês vão ver lá na planilha que tem todos os valores de mão de obra, os valores dos contratos, os valores administrativos. Somando tudo isso, dá 100%, dividido por 268 apartamentos. Na fração ideal de cada apartamento, a gente chega ali no valor de condomínio de cada um. Outra coisa importante, aquele condomínio, esses valores que a gente apresenta para vocês, são valores ordinários, mais os 5% de fundo de reserva, mas tem 3 coisas que não estão nessa previsão orçamentária porque não dá para chutar, que é o consumo de água, luz e gás. A gente não sabe o ritmo que vocês vão ocupar o condomínio, a gente não sabe os hábitos de vocês, então chutar um valor de conta de água, de luz ou de gás seria muito arriscado, porque se a gente chutasse para cima, ia arrecadar dinheiro sem necessidade. Mas se a gente chutasse para baixo, ia faltar dinheiro e no mês seguinte a gente ia precisar fazer um rateio extra para cobrir as contas de água, luz e gás e vocês iam ficar muito bravos. Então qual é a estratégia? É que a gente cobre o condomínio ordinário todo mês, o fundo de reserva, e em relação às contas de água, luz e gás, nós vamos esperar chegar a conta do mês. Quando chegar a conta real, nós vamos no mês seguinte ratear essa conta pelos apartamentos. Isso serve para a água, para a luz e para o gás. Evidente que a luz é só a luz da porta para fora dos apartamentos. Da porta para dentro, cada um vai ter a sua ligação no Enel e cada um vai pagar a sua conta de luz. Isso que nós vamos ratear é a conta das áreas comuns, a conta do pátio, a conta dos halls, a conta dos elevadores, conta de luz da portaria, enfim, das áreas comuns. Em relação à água e o gás, nesse começo, por uma questão estratégica e de grana, as contas vão ser coletivas.
Ou seja, cada um vai pagar uma cota parte da conta de água e de gás conforme o consumo geral. Isso vai ser dividido pela fração ideal. No futuro, quando o prédio já estiver cheio, vai ser muito interessante migrar para um sistema de medição individual, porque aí cada um vai pagar o seu efetivo consumo. E a pessoa que economiza água e gás vai pagar uma conta menor e a pessoa que é gastona vai pagar uma conta maior. Nesse começo não vale a pena fazer isso, porque mesmo com os apartamentos fechados, a Sabesp, por exemplo, ela cobra um consumo mínimo de 10 metros cúbicos por apartamento. Então mesmo você colocando um relógio individual, mesmo sem usar, obrigatoriamente tem que pagar para a Sabesp esses 10 metros cúbicos. Então não é inteligente individualizar agora. Mas quando vocês estiverem atingindo o limite desses metros cúbicos mínimos por apartamento, aí é a hora de individualizar, porque é a hora que vocês vão conseguir algum tipo de economia, dependendo do comportamento de vocês. Tá claro em relação à previsão, gente? Agora vamos para os números. Bom, eu falei no começo para vocês que apartamentos menores pagam um pouquinho menos, maiores pagam um pouquinho mais. Então os números aqui da previsão orçamentária são os seguintes. Para os apartamentos menores, a taxa de condomínio ordinária vai ficar em R$ 175 aproximadamente. Para os apartamentos médios, que tem um pouquinho mais de área do que esses, os condomínios vão ficar no valor de R$ 185 em média. E para aqueles apartamentos maiores, que são alguns poucos, o condomínio vai ficar em R$ 204. Então de 175 a R$ 204. Além disso, importante, vem também o valor do fundo de reserva. Então 5% desses valores. De 175, 5% dá R$ 8,00 e pouco. De 185, 5% dá R$ 9,00 e pouco. E dos 204, 5% dá R$ 10,00 e pouco. Então preparem o bolso sempre para pagar o condomínio, mais o fundo de reserva, mais as contas de consumo de água, luz e gás. Importante! Se vocês tiverem um síndico morador, que não tem remuneração, é um voluntário, se vocês tiverem um síndico morador, vocês vão gastar com consultoria jurídica, com engenharia, mas o condomínio de vocês vai ficar nesse valor. Se vocês tiverem um síndico profissional, se vocês optarem por um síndico profissional, o condomínio de vocês vai ficar por volta de R$ 14,00 mais caro. Porém, gente, tendo em vista que dentro do trabalho do síndico profissional já tem o jurídico e a engenharia embutidos, o acréscimo total no bolso de vocês é por volta de R$ 6,00. Então a conta que vocês precisam fazer na cabeça de vocês é a seguinte: se eu tiver um síndico profissional ao invés de um síndico morador, o nosso condomínio vai ficar por volta de R$ 6,00 mais caro por mês. Eu acho que vale cada centavo, né? Levando em conta a trabalheira que dá, a responsabilidade que dá, ter um síndico profissional gastando R$ 6,00 a mais, vale cada centavo. É um dinheiro muito pequeno pelo tamanho da organização que vai trazer para o prédio de vocês. Então, gente, os números são esses. 175 para o menor apartamento, 185 para os apartamentos médios, 204 para os apartamentos maiores. Mais fundo de reserva, mais as contas de consumo e aproximadamente mais R$ 6,00 se vocês tiverem o trabalho do síndico profissional. Tudo isso vem num único boleto que a Lelo vai emitir. Primeiro boleto chega com vencimento para o dia 20 de junho, 20/6, primeiro vencimento. Importante, IPTU. Quem é responsável por emitir os carnês para vocês não é a CURA, é a Prefeitura. Mas a Prefeitura de São Paulo aqui às vezes demora para emitir carnê de IPTU. Então, enquanto a Prefeitura não emitir o carnê, a Lelo vai pegar o IPTU-mãe, que é o IPTU único, unificado do terreno, vai dividir entre os 268 apartamentos pela fração ideal e vai colocar no boleto de vocês. Então, quando vocês forem pagar o boleto de condomínio, vocês vão pagar a taxa ordinária, mais o fundo de reserva, mais as despesas de água, luz e gás proporcionais ao mês anterior, mais o IPTU proporcional. Assim que a Prefeitura desdobrar o IPTU, a Lelo para de fazer isso, cada um recebe o seu carnê e cada um paga direto no banco, tá bom? É só uma diferença entre pagar o carnê no banco ou pagar dentro do boleto.
Enquanto não for desdobrado, paga dentro do boleto, a Lelo vai fazer esse trabalho por vocês. É uma atividade já automática, mas que tem que ser feita para não ficar com dívida perante a prefeitura, senão nem documentação imobiliária sai quando tem alguma dívida perante a prefeitura. Então, dia 10 de junho, todo mundo recebe o boleto dentro desses valores. Eu entendo que são valores razoáveis, valores responsáveis e compatíveis com o empreendimento de vocês e com o bolso de vocês. Tá bom, gente? Além desse vídeo, vocês vão receber também a planilha orçamentária para que vocês possam olhar no detalhe. Na primeira reunião de conselho, que vai acontecer logo após o término dessa assembleia virtual, em que os conselheiros eleitos, o subsíndico eleito, junto com a Lelo e junto com o síndico, vão fazer uma primeira reunião, nós vamos explicar no detalhe esses números para vocês, né, para as pessoas eleitas, e se restar alguma dúvida, as pessoas vão poder tirar ali naquele momento. Tá certo, gente? Então a previsão orçamentária está apresentada, e agora eu vou logo na sequência para as recomendações finais, considerações finais, e aí a gente parte para o encerramento da Assembleia. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Desculpa se eu falei demais, desculpa se eu fui muito detalhista, mas eu quero que vocês tenham uma boa impressão dessa Assembleia, que vocês se sintam muito confortáveis e muito respeitados pela Cury ao receber um material tão rico e tão detalhado como esse, tá bom, gente? Então vamos lá para as considerações finais e aí a gente parte para o encerramento, tá bom? Bom, gente, estamos chegando ao fim da Assembleia, obrigado pela paciência, eu tentei ser o mais claro possível, desculpa se eu falei demais, mas é uma preocupação da Cury que vocês saiam dessa reunião virtual aqui entendendo no detalhe o funcionamento do condomínio de vocês, tá bom? Isso está sendo feito com muito carinho, com muito boa fé para vocês. Bom, 3 recados importantes para a gente finalizar. Primeiro, se alguém for se mudar logo e precisar colocar rede de proteção, porque tem uma criança ou tem um animal doméstico, a rede tem que ser na cor cristal para não agredir a fachada do condomínio. Segundo, obras. Para quem for começar suas obras logo que receber as chaves, obrigatoriamente vai ter que preencher um formulário de reforma que nós vamos disponibilizar para todos vocês. Nesse formulário de obra, vocês vão ter que preencher basicamente o que vocês vão fazer no seu apartamento, quem são os responsáveis pela obra, quem são as pessoas autorizadas a entrar no apartamento de vocês. Esse formulário vai para um departamento de engenharia, a engenharia vai dar o ok, só depois disso é que vocês podem começar a obra de vocês. Isso é para preservar a segurança de vocês, da família de vocês e, sobretudo, preservar o edifício que vocês vão morar. Tá bom? Tudo isso vocês vão receber logo após o resultado da Assembleia, vocês vão receber todas essas orientações bem mastigadinha, vai ficar muito fácil, mas é importante cumprir isso. Além disso, tem os cuidados ainda com o coronavírus. Então, quando for começar as obras, elas estão liberadas por decreto, né? A construção civil está funcionando, mas vocês precisam recomendar que os prestadores de serviço usem equipamentos de segurança, que eles não se aglomerem, que eles cumpram as determinações do regulamento interno para que a gente não tenha nenhuma proliferação de coronavírus lá dentro do condomínio. A Cury está fazendo um esforço enorme para fazer essa assembleia virtual, entregar o condomínio e não atrasar a vida de ninguém. Porém, a entrega de chaves, que é um momento que pode gerar aglomeração, porque muita gente para receber chaves, a Cury tem algumas regras. E uma das regras principais, inclusive, é que vá uma única pessoa por unidade. Vai ou o marido, ou a esposa, uma única pessoa, para evitar aglomeração, para evitar que a gente tenha algum risco de contaminação. Eu sei que é uma hora gostosa, que o casal quer ir junto, mas nesse momento de pandemia, infelizmente, uma única pessoa por apartamento, até para preservar a vida de todo mundo e evitar riscos, tá bom, gente? A Cury vai fazer contato com vocês para combinar como que vai ser a entrega de chaves, vocês vão ser orientados, vocês vão receber uma carta, uma circular, orientando tudo sobre a entrega de chaves, porque a gente tem que fazer isso de uma maneira segura, sem aglomeração, mas a gente sabe que todo mundo tem pressa, todo mundo quer logo as suas chaves. Então, fiquem tranquilos, vocês vão ser contactados e orientados pela Cury. Tá bom, gente? Boa sorte, tomara que vocês sejam muito felizes no condomínio de vocês, que vocês morem com saúde e quando tudo isso acabar, a gente vai fazer uma assembleia presencial, vai ter oportunidade de se conhecer pessoalmente, trocar uma ideia e discutir tudo isso que a gente tratou aqui, tá bom, pessoal? Um abraço e fiquem bem.